Fala galera, canal Vivo Bikes. Galera, hoje nós vamos estar aí para vocês solucionando um problema aí, uma dica, certo? Para quem tem algum tipo de problema que acontece na moto. Vou já dizer que problema é esse, que às vezes acontece principalmente em motos antigas, mas pode acontecer em outras coisas. Então vou dar uma dica hoje aqui de como resolver de uma forma mais inteligente, mais cabeça, que aonde visa você se virar muitas das vezes com o que você tem. Então é como se nós fôssemos dizer: isso que eu vou dizer agora não é o certo, não é o correto, é uma gambiarra, mas é uma gambiarra meio que inteligente, uma gambiarra que explora a falha das indústrias e as falhas dos engenheiros projetistas. Ou seja, até os caras que são engenheiros projetistas erram, e as indústrias também erram, e eu e você não podemos pagar pelo erro deles. O que nós podemos fazer é tentar solucionar a nosso modo, a nossas condições, esse problema. Então é daí que surge o termo gambiarra. É aquilo que você tenta ajeitar, mas não dá certo, ou esculhamba. Agora, arranjo improvisado com inteligência é aquilo que você resolve, fica bom e dura para sempre. Então vamos lá. Às vezes acontece esse problema aqui, ó. Você tá com essa moto aqui, ó. E aí esse parafuso aqui, ó, que é chamado parafuso com o pedal, né? Isso aqui é chamado de pedal de partida, ou é chamado de kick start no inglês. No inglês isso aqui é o kick start. Você chuta para dar o start, para ligar o motor. Se é uma moto que não tem partida elétrica, vamos supor, é uma moto que não tem partida elétrica, nem bateria, nem nada. É uma moto que só pega no manual, na corda. Então é usado um pedal de partida. E às vezes esse pedal de partida aqui, ó, espana, esculhamba, fica passando, não fica prestando. Aí o que que acontece? Você vai lá na loja, chega, aí às vezes o mecânico diz: não dá para soldar, não tem jeito. Calma, tem sim. Qual é o certo? Desmontar o motor, trocar o pino do eixo do pinhão e colocar um pedal de partida também novo, com as estrias aqui que ficam gastas, tudo nova. Só que aí é que começa o problema. O primeiro problema é porque muitas das vezes você não quer abrir o motor. Motor é uma coisa que a gente só abre em último caso. Por quê? Porque perde óleo, perde vedação e perde a originalidade. Então, e outra coisa, o preço. Se você vai trocar esse pino do eixo de partida aí, ele fica lá dentro do motor. Você tem que desmontar o motor só todo. É um absurdo. Os caras vão cobrar no mínimo 400, 500 reais. E às vezes você não está podendo. Então é aqui que vai entrar a dica do que eu estou dizendo. Aí às vezes, como o mecânico também, por isso que eu digo, mecânico, vamos estudar também, vamos resolver os problemas, vamos ter conhecimento e ajudar as pessoas. Aí você chega no mecânico, o mecânico: não, cara, compra um pedal de partida novo. Aí você compra, ó, coloca, com pouco tempo depois começa a acontecer a mesma coisa de novo. Ou seja, não resolveu. Às vezes resolve, mas às vezes não resolve. No meu caso aqui, eu comprei esse pedal novo aqui, ó, e não resolveu. Aí eu fui tentar soldar, a solda quebrou. Esse é o principal problema que está acontecendo, a solda quebra. Então, existem várias formas de resolver isso aqui. Agora, o que eu vou falar é uma forma que resolveu para mim. O que que eu fiz? Eu sempre gosto de guardar as coisas original da moto. Quando o primeiro pedal, que foi esse aqui, ó, que é o original dessa Bis 100, quebrou, eu joguei ele no meu quarto e comprei esse que o cara mandou eu comprar. Ao mecânico eu disse: mecânico, me deu o dela mesmo? Trouxe. Com pouco tempo esse aqui quebrou. Tentei soldar com eletrodo 6013, 2,5, não deu certo, quebrou a solda. E aí é onde mora o problema. Tem muita gente dizendo que isso aqui não dá para soldar, que não presta. Mas só que dá sim, dá para soldar. Só que você precisa conhecer o processo correto, conhecer o material e o eletrodo correto. Na TIG, você vai ter que usar o gás certo e a vareta certa, ok? Na TIG. E na máquina de eletrodo, você vai ter que usar o eletrodo certo. Por quê? Porque esse pedal aqui é como se ele começa justamente aí. Tem muitas peças no mercado hoje, principalmente para moto,
que é paralela, que não presta. Vem com defeito, vem com alguma coisa e você que tem que resolver. Ou seja, eu botei esse, qual é o defeito dele? Ele é feito com outro tipo de material e aço que não presta. Não pega solda direito. Se eu não me engano, isso aqui é um aço 1045 forjado. Esse aço desse pedal aqui, ó. Daí é onde tem a dificuldade de soldar. Ele é um aço que muitas das vezes ele é desconhecido. Ninguém sabe qual é a propriedade dele. E também ninguém sabe qual é a mistura de cromo, de níquel, a mistura de aço carbono, a mistura de aço inox, qual é a porcentagem que tem exatamente na fundição deste aço. Ninguém sabe, só quem sabe é quem fabricou esse pé e a indústria. Então, às vezes, não tem o eletrodo correto para soldar ele. Então, o primeiro passo, se uma vez você quer fazer uma solda nisso aqui, para evitar de gastar lá, você tem que fazer usando a máquina TIG com o gás certo e a vareta certa. Você pesquisa qual é o tipo do metal, do aço e faz. Mas no eletrodo dá para fazer. Você vai usar o eletrodo E609. Acho que eu tenho ele aqui. Ou então você vai usar o eletrodo da Eutetic, o Eutetic Trode 690. Ele é um eletrodo para soldagem de aços similares ou de aços que têm a composição de fundição do metal de liga desconhecida. Aqui tem um pouco falando sobre ele, ó. O eletrodo Eutetic, o Eutetic Trode 690, possui elevado teor de cromo e níquel em sua liga, possibilitando incomparável soldabilidade em qualquer tipo de aço. Apresenta excelente resistência à corrosão e à temperatura, com desempenho máximo em resistência ao alongamento, sendo muito indicado para uniões de aços dissimilares. É o que é isso aqui. Isso aqui é um aço dissimilar. É um aço que ninguém tem a composição exata do que ele é. Então você não pode soldar com 7018. Você não pode soldar com 6013, um 6010, porque você não sabe que tipo de aço é esse. Agora, repito, na TIG você pode soldar porque existe várias variações de combinação de gás e várias variações de combinação de vareta para soldar qualquer tipo de liga. Já na máquina de eletrodo não. Então, esse eletrodo da Eutetic Trode 690, da Eutetic, ele solda qualquer tipo de aço similar, né? Ele solda, certo? Então, uma dica é essa. Você utiliza o eletrodo da Eutetic 690. Mas aí eu quero pegar um eletrodo da Denver, da AWS ou da ESAB, que eu uso até a máquina. Tem algum, gringo? Tem. Se você quer usar um eletrodo da ESAB, você vai usar esse eletrodo aqui, ó. Você vai usar o eletrodo de uniões dissimilares. Qual é esse? É o eletrodo E309. É um eletrodo que solda aço carbono misturado com aço inox e ligas dissimilares. Detalhe, se o fabricante quiser, o eletrodo que eu tenho aqui, cara, é o aço inox E308L. Não solde com ele, vai quebrar. Você tem que usar o eletrodo E309, certo? Ele é um eletrodo que solda aços dissimilares. Ó, vou dar uma lida rápida aqui nele. O eletrodo inox E309 é recomendado para fazer ligações heterogênicas entre aços AISI 304 com aços carbono e também para efetuar revestimentos superficiais. Ele é resistente à corrosão da mesma forma do eletrodo austenítico E309MO. Se utiliza para unir aço AISI 316 com aços estruturais ferríticos. Ele é usado para soldagem dissimilar com eletrodo inox austenítico. A soldagem de materiais diferentes emprega na indústria de geração de energia, refinaria, petroquímica, fabricação de componentes automotivos, que é isso aqui, caldeirarias, instalações de minerações e da mesma forma em processamento de minerais. Ou seja, ele une materiais diferentes como aço inoxidável e aço carbono. E é com toda certeza uma escolha muito mais econômica do que fabricar uma estrutura inteiramente em aço inoxidável. Além disso, a resistência à corrosão fornecida pelo aço inoxidável é necessária para a funcionalidade normal dos equipamentos nessas instalações. Ou seja, esse aço aqui você vê que ele é um aço que ele não enferruja, ele é inoxidável. Só que ele tem outras ligas, ele tem cromo, ele tem magnésio, ele tem, acho que tem aço
aço carbono nele. Então, um eletrodo normal, como o 6010, o 7018 e o 6013 de serralheria, não vai soldar, vai quebrar. Você está entendendo? Então tem que ter, é isso que muita gente está dizendo. Eu não consigo soldar esse pé aqui do pedal da moto aqui, ó, do pedal de partida, eu soldo, quebra, trinca, porque tá usando o eletrodo errado. Ou uso o eletrodo, é o Teitic Trode 609, ou usa esse eletrodo aqui, o eletrodo E309. Detalhe, se o cara quiser lhe dar o eletrodo E308, não dá certo. O E308 já é para aço inox com aço inox, ok? Então, quando eu soldei com 63, esse aqui não deu certo. Mas o original da moto, ó, como vocês podem ver, até ferrugem ele pegou. Então, quando um metal ele pega facilmente ferrugem, isso indica que ele tem mais aço carbono do que inox. Então, quando eu soldei o pedal original da moto mesmo que veio, a solda ficou aqui, ó, não quebrou mais, ó, não quebrou, ó, estão vendo? Ó, tá aqui os pontos de solda que eu dei, foi só pontos. Detalhe, esse ponto é uma amperagem média, certo? E aí você dá uns pontos bem fortes. Um detalhe que eu preciso dizer sobre esses eletrodos, você vai ter que esquentar, dar um jeito de esquentar um pouco a peça antes de soldar, deixar ela só morninha mesmo. Detalhe, se tiver gasolina, coisa perigosa perto, você tem que botar uma água, um extintor, uma coisa para evitar incêndio, certo? Mas se você não puder esquentar ele, não esquente. Mas uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: estes eletrodos, o Eutetic Trode 690 e o eletrodo E309 para aços dissimilares, aços de liga desconhecida, você não pode soldar eles com muita amperagem. Tem gente que é acostumada, é viciada em soldar com a maior amperagem que puder, que é para fundir bem. Mas nesse caso aqui, ele só precisa da amperagem correta em que ele penetre nos dois materiais. Se você botar uma amperagem muito alta, corre o risco de ele trincar ou quebrar. Só para você ver como ele é chato. Mas se você fundir bem, a solda vai segurar. Então a dica é usar uma amperagem média. Então, o pedal paralelo que vende na rua, não, quando eu soldei quebrou, porque eu não usei o eletrodo correto, né? Mas o pedal original de aço, da Blaze, que ele tem mais aço, porque é tanto que ele enferrujou, soldou bem e está segurando. Só que eu vou dar uma dica aqui. Essa foi a dica que eu quis ensinar para vocês sobre qual é o eletrodo. Tem muitos mecânicos de moto e pessoas mesmo, serralheiro, que não sabe. Aí às vezes pode cair no erro de querer soldar com 7018, com 6010 ou 6013. Não dá certo. Se for eletrodo, você usa o E309, aço inox e aços dissimilares. É a classificação dele, ou o Eutetic Trode 690, que é parecido, só muda o nome ao fabricante. Isso é a gambiarra para eletrodo. Agora, se você é um cara que é soldador mesmo, top, profissional, aí você vai puxar na tabela qual é o tipo de gás e vareta que você usa para soldar esses aços dissimilares. Hoje na internet você encontra, né? Mas você pode ter a apostila. Na sua apostila de materiais você vai ler lá, vai ter também dizendo qual é a vareta e o gás certo para soldar. Repito, quando eu falo em soldar, é soldar mesmo, é soldar para não trincar, não quebrar, para durar a vida inteira. Corre o risco dessa minha solda quebrar, porque eu fiz com 6013, repito. Mas se ela quebrar, aí eu não estou com condição de mandar abrir o motor e nem quero mandar abrir o motor só para trocar esse pedal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o eletrodo E309 ou o Eutetic Trode 690. Outra coisa que você pode soldar também com esse eletrodo é isso aqui, ó. Vou ver aí. Seja na CG, seja na moto esportiva, seja na bis. Este pedalzinho aqui também da marcha, ó. Também, às vezes, como ele tem estria, é danado para esculhambar e quebrar. E outra coisa que você pode soldar é o peão da corrente da moto de dentro. Alguns casos, quando estraga, o cara não quer gastar, quer soldar de uma forma fácil. Então esse é o processo. Então estou dando uma dica aqui, repito, não é o correto, é gambiarra, mas é aquela gambiarra certa, que funciona, que vai lhe tirar do prego. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, quando você estiver aí na sua região,
e aí você for num mecânico de moto, muitas das vezes ele não sabe. Aí você já pode dizer esses ensinamentos que está aprendendo aqui para ele. Ó, o cara falou que é o eletrodo tal e tal e tal. Repito, ele pode fazer, fica bom. Outra coisa, tem que ter a máquina certa. Estes eletrodos, ele exige uma máquina moderna, boa, e que seja de fonte inversora. E se for na TIG, tem que ser uma máquina de solda TIG boa, que solda todos os vários ligas também, né? E que usa gás. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos que eu vi, certo? Já serve até de dica para quem está passando por esse tipo de problema. Existem outros métodos de fazer arranjo, tá certo? Existe. Mas eu vou passar o básico, tá aqui. Você pode entrar nesse canal aqui, ó. Tá bem? Dicas de soldagem. Soldar aço sem saber a sua composição. Eutetic do Brasil, certo? Então você pode ver esse vídeo que o cara vai estar falando sobre esse eletrodo que eu falei aqui. Ó, que é o Eutetic Trode 690. Tem uma dica de soldagem para você. Manda a vinheta. Então, a composição dele. Eu tenho a solução para você. Eutetic Trode 680. Ele é o nosso Coringa da Eutetic. Esse eletrodo é recomendado para soldagem de é o 680. E ele também tem uma elevada resistência à corrosão, temperatura e ainda é usinado. Viu? Ele é soldado para aços que não conhecem a liga, aços dissimilares, e ele tem resistente a alta temperatura, corrosão, e também ele é limável, certo? Ó. Aqui nós temos outro caso de uma moça, aqui, ó, que é outro canal Dami Soldadora, onde ela faz a união de aço inox com aço carbono. Ó. Esse tubo que está na mão dela aqui é um aço inox e aqui é um martelo de aço carbono. Ela faz a união. Só que nesse caso aqui ela usa uma máquina de solda TIG, tá certo? Ela não usa eletrodo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas e canais. Eu falei dois canais. Eu falei o canal da Eutetic, né, e o canal da Dami. Agora eu vou falar do canal aqui, Jurandir Motos. É um cara que também ele está passando por esse tipo de problema. Acontece muito de chegar esse problema aí lá para ele e ele soluciona. Então você vai ficar também por dentro de como é que ele soluciona esse problema da maneira dele, ó. No caso aqui eu não vou mostrar vídeo e nem dizer exatamente o que ele fez, ó, tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui, como vocês podem ver, é o lado do pedal da marcha. Ele fez uma gambiarra porque o pino quebrou, foi usado solda. Então o nome do canal é esse aqui, Jurandir Motos. Ó, tem aqui também ele falando sobre o peão, ó. O peão da moto deslizou, resolvido, sem gastar muita grana. Também ele fala, é o mesmo canal, Jurandir Motos. E aqui ele mostra também, ó, ele mostra também o pedal de partida que deslizou. Nesse caso aqui, ele elaborou uma peça, certo? Aí a propaganda que sempre tem, né? Sabe como é? Quem não tem dinheiro para pagar YouTube Premium é propaganda direto. Mas tá aqui. Fala, rapaziada do canal, como é que ó, vocês estão? Mais um videozão começando. Sabe aquele ele usa uma chapa, ele faz um arranjo e usa solda que vocês vão fazer, e ó, também olha, funciona, certo? E também funciona e quebra um galho. Então, se você quer ficar mais por dentro de como resolver esse problema também, segue aí esse canal desse cara aí no YouTube, pesquisa Jurandir Motos, certo? Que ele vai ter a ideia lá para você. E quando chegar na parte de soldagem, aí vocês já estão sabendo agora, já estão espertos e craques graças a esses macetes. Se for máquina de solda TIG, usa o gás correto e a vareta correta para aços dissimilares e de ligas desconhecidas, certo? E se for mais pobre, não tem a máquina boa, só tem uma inversora comum básica, utiliza o Eutetic Trode 680 da Eutetic do Brasil, ou utiliza o eletrodo E609, ok? E309 ou o E680 da Eutetic. Então, como eu disse, é um eletrodo que solda aços dissimilares e aços de ligas desconhecidas e de ligas misturadas. E é um aço, ele solda aço de alta resistência à temperatura, à corrosão
E é isso. E como eu falei, ele trabalha com a amperagem média e você tem que ir manuseando, pegando o macete dele, porque ele é difícil um pouco de soldar, mas dá para soldar de boa. Detalhe, quando você solda ele, pelo menos esse eletrodo, se você vai soldar esses eletrodos aí, o Tektronix 680, 690 ou o E309, né? Aços dissimilares, de ligas desconhecidas e inox, se você for soldar com ele, é a amperagem média e nada de jogar aquela água para esfriar a solda de uma vez, não. Você tem que esperar esfriar lentamente a solda para evitar de trinca, de fissuras ou de rachamento ou quebra, ok? Então a dica foi essa. Vou deixar aqui mais uns canais de solda que eu gosto de seguir também, para meus inscritos aprenderem. Vou dizer, o canal do Fábio, Oficina Garagem, o canal Nena Serralheiro, do Piauí, o canal que o cara é mestre, inclusive foi ele que me indicou o eletrodo E309, que chama o canal do Brasil Weldes, do Messias Carvalho. Tem o canal do Venilson Welder, de Barcarena, do Pará, certo? Canal Bragança Paulista, canal do Pox Serralheria, certo? Canal do Hugo, de Goiânia, também, Hugo. Quality Torres Serralheria. Esqueci algum? Ah, o canal também do Serralheiro Vinícius. Então, todos esses canais que eu falei agora são canal de dicas e macetes de soldagem também. Para você, às vezes, quer fazer uma churrasqueira, quer fazer um reparo numa moto, no carro, no caminhão, um portão, um ferrolho, uma coisa, quer cadeira, quer aprender esses macetinhos, estes canais aí. Lembrando, nós estamos trabalhando sempre por bem, fazendo só coisas boas de Deus. E é isso. Eu espero que você aprenda a arte, use para o bem, né? E cresça também e resolva tanto os seus problemas como os problemas das pessoas. Aqui nós não fabricamos coisas destrutivas, nada disso. Só coisas boas e bem vistas aos olhos de Deus, ok? Então essas foi a dica aí, mostrei os canais, mostrei como fazer o reparo desse processo aí. Pedal de marcha, pedal de partida de moto e peão de moto, da corrente, na transmissão. Algum problema quer resolver com solda, deixei aí os canais e as dicas. Então valeu galera, tamo junto e aquele abraço.